que nós voltamos hoje com um povo lindo aqui. Mas eu vou precisar ler, porque é muito currículo, não dou conta de falar, de lembrar. Deixa eu lutar uma pessoa idosa já, né? Hoje eu tenho a honra de ter nessa nossa bancada o Dr. Cleito Oliveira, para mim o Cleito, e a professora Fabiana, mas daqui a pouco eu falo o currículo dela, a nossa Fá. Então, mais do que profissionais, são dois amigos queridos, mas que a gente vai falar hoje de um assunto extremamente importante. Vou primeiro apresentar os nossos convidados e depois a gente deixa eles fazerem uma breve apresentação e começaremos. Dr. Cleito Oliveira é proprietário da empresa GPRO BR, Consultoria e Assessoria Limitada. É advogado e gestor de projetos. Mais de 15 anos atuando na gestão pública nas seguintes áreas: jurídica, licitação, capacitação de recursos financeiros junto aos órgãos estaduais e federais, gestão de contratos e projetos, gestão estratégica e habitação. Queria ter te conhecido, Cleito, quando eu estava lá em Olímpia. Eu sofri, viu? Professora Fabiana. Ai, que delícia. Fabiana Rosam Beretta, professora, formação, né? Em História, Geografia e Estudos Sociais, licenciatura, Faculdade da Unorp e Dom Bosco, pós-graduada, lato sensu, Brasil Contemporâneo, Sociedade, Cultura e Política pela Unesp. Pedagoga plena Fiso Barretos, professora de História, atuou nas escolas estaduais do Colégio Objetivo e atualmente SESI, desde 2003. Primeiro, muito obrigada. Eu tenho um carinho gigantesco por vocês dois e um respeito. Eu costumo dizer que tudo que eu não aprendi de história eu aprendo com a Fabiana. As nossas conversas é sempre um ensinamento. Fabiana é uma pessoa de extrema cultura e o Cleito, então, tenho respeito pelo profissional que você é, pela pessoa que você é, pela família que você tem. Então, muito obrigada por estar aqui. E eu tenho certeza que a gente vai estar, de alguma maneira hoje, contribuindo um pouquinho, que é o que eu digo sempre às pessoas. Você não é obrigado a saber de tudo, mas você precisa conhecer quem sabe. Então, eu queria, por favor, que você se apresentasse primeiro e depois a professora Fabiana. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, doutora Lucinéia. Na verdade, você já deu um resumo do meu trabalho, já passou o que a GexPro trabalha já há mais de 15 anos. O nosso carro-chefe é captação de recurso, junto ao governo federal e estadual, para as prefeituras, para os municípios, em que a gente atua como consultor. Então, buscamos esses recursos e trabalhamos de forma a agilizar o processo, que é um processo extremamente burocrático, moroso e bem típico brasileiro, né? A política impera e esse processo, a cada dia mais, em vez de se tornar ágil, prático, numa situação em que a gente vive hoje, internet, um processo muito bom que a gente tem, mas ainda existe a burocracia que o Brasil peca demais. Mas aí, é por isso que a gente tem trabalho, né? A gente brinca, né? Por isso que a gente tem trabalho. Que ainda é assim que a gente se destaca. Exatamente. Então, eu venho atuando já há mais de 15 anos nesse processo. Isso fez com que eu ganhasse uma bagagem muito grande dentro de uma administração pública. Porque a gestão de projetos, convênios, que é o popularmente conhecido, envolve toda a administração. Desde da concepção em que o convênio, o recurso lá, o deputado fala num comício, numa live, em algum momento, eu estou mandando um recurso para tal cidade. Antes de eu entrar nesse processo, eu pensava, gente, isso já deve estar na conta. Que legal, né? Mandou. Que legal, mandou. Só que é um processo extremamente burocrático que leva anos. Tem uma situação em que o deputado fala, olha, está o dinheiro na conta. Só que ele, de fato, vai acontecer 2, 3 anos depois. Então, o papel da GexPro, o Cleiton, trabalha nesse processo para agilizar, para que, de fato, isso ocorra.
E aí nós vamos conversar mais sobre isso. Nós vamos durante o Gilvan, hoje você se prepara, viu, querido? Porque nós não temos hora para ir embora daqui. Antes de começar, e eu pontuei muito firmemente quando a gente começou a discutir sobre o que falarmos, eu entendi que hoje a Gexpro vai falar de habitação. E para falar de habitação, por isso que eu digo, leiam, aprendam, para não sair falando besteira por aí, porque as pessoas têm mania de achar que tomam um determinado partido e acham que aquilo como verdade absoluta, e não ouve o que acontece no mundo, não lê o que acontece no mundo. E, infelizmente, todo o mundo ele é cíclico, então a história se repete, seja boa ou ruim, ela vai se repetir eternamente. E é por isso que antes dos dois advogados começar a debater aqui, nós vamos ouvir da professora Fabiana o que significou a construção civil nos Estados Unidos, que para nós é a referência, a economia, a maior economia, porque vamos entender dela o que significou isso lá, para depois a gente conseguir refletir o que isso significa no país, independentemente de governo. Prestem atenção no que essa mulher vai falar. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, é um prazer poder falar um pouquinho de história, né? O povo brasileiro também é muito carente, né? Infelizmente, de aula de história, né? Não é valorizado, né? As pessoas falam assim, aula de história, tirou 7 em história, tá bom, tá ótimo, né? E isso faz muita falta, né? Eu puxo a sardinha pro meu lado, porque eu falo que quem não sabe história não consegue assistir o Jornal Nacional, não consegue entender metade das notícias que tá lá no jornal, né? E por coincidência ou não, né, que eu não acredito muito em coincidência, né, dia 25/10 está fazendo exatamente 90 anos, né, da crise da Bolsa de Nova York. E o que a crise da Bolsa de Nova York tem a ver com o nosso assunto aqui, né? Então, para quem não sabe, né, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estava bombando de dinheiro, porque eles ganharam muito dinheiro com a guerra, né? Só que os Estados Unidos ele tem uma história totalmente liberal, ou seja, o governo não intervém na economia. A economia é livre, cada um que se vire. Pois bem, com a crise de 29, como os Estados Unidos o país estava com muito dinheiro, porém a população faliu, quebrou. Mas aí acho que é outra história, hein, Lu? Será que a gente faz um apanhado geral assim? Sim. Porque é o seguinte, pessoal, todo mundo investiu em ações. O povo brasileiro começou agora com a moda, né? De investir em ações. O americano, ele investe em ações desde criancinha. Para eles é muito comum, né, comprar ações. Então, como todo mundo estava ganhando muito bem e as empresas estavam indo muito bem, onde que eu vou investir meu dinheiro? Em ações, lógico, porque a fábrica de eletrodoméstico está vendendo muito, eu vou comprar ações ali. A fábrica de refrigerante está ganhando muito, eu vou comprar ações, ok. Só que quando terminou a guerra, os Estados Unidos cometeu um erro, que foi o quê? Não brecar a produção. Eles continuaram mandando ver, e produzindo, e produzindo. E os países europeus começaram a voltar às suas atividades, a voltar a produzir, né, o que normalmente eles produziam e que estavam comprando naquele momento dos americanos. Então, houve uma recessão, né, dentro dessas indústrias e lógico que, como um efeito cascata, o que vai acontecer? As ações vão cair. E todo mundo vai pensar, nossa, mas eu tenho meu dinheiro das ações, eu estou tranquilo, só que a tua ação não está valendo mais nada, querido. Então, você também não tem mais nada? Então, o que passou a acontecer? Todo mundo faliu. Quem todo mundo? A população americana. Lembrando que o governo tinha muito dinheiro. Então, qual foi a solução? Gente, eu estou fazendo um apanhado bem básico, tá? Qual foi a solução, então, né? A política do New Deal, do Roosevelt. O que ele pensou? Bom, vamos construir prédios, aeroportos, portos, ferrovias, escolas, hospitais, tudo que a gente puder. Por quê? Porque isso vai gerar emprego. Tanto na construção em si, né? Porque vai contratar o pedreiro, eletricista, a fábrica de cimento, de ferro, de aço, de vidro, enfim, né? Tudo que está envolvido dentro da construção civil. E lógico que depois que o hospital está pronto, né? Aí vai os móveis, o lençol, os equipamentos, a mão de obra para aquilo ali, a escola, e o aeroporto, e o porto.
Então, em 10 anos, os Estados Unidos ele se reconstruiu financeiramente, não só o país, não só a economia, que já estava muito boa, né? Mas a população, que isso é o mais importante, a população ter grana para comprar, para consumir, porque gera emprego, efeito cascata. Se todo mundo está comprando, todo mundo está vendendo, todo mundo está consumindo, todo mundo está ganhando. Se tem recessão, eu não compro, não vou no cabeleireiro, meu cabeleireiro não deixa de comprar a roupa da vizinha, e assim sucessivamente. Então, a construção civil, quando ela é muito bem feita, muito bem administrada e tudo mais, ela vai gerar muitos benefícios para todos, né? Então, basicamente, a história aí de como os Estados Unidos usou, né, da construção civil para se reerguer. E aí nós temos vários outros exemplos também. E aí, doutor, obrigada, viu, Fábio? E aí, doutor, agora a gente entra no teu nicho. Eu queria primeiro que você explicasse qual é a proposta que o governo federal, né, apresentou para essa nova leva de Minha Casa Minha Vida, para as pessoas entenderem qual o tipo de público, para depois a gente chegar nas prefeituras e entender o que oferecer para essas prefeituras. Então, doutora Lucinéia, o Minha Casa Minha Vida é um programa que deu muito certo nos primeiros anos do governo Lula, nos 2 primeiros anos do PT. Porque justamente gerou isso que a Fabiana falou, né? Ela, na verdade, foi uma cópia do que aconteceu nos Estados Unidos. A gente imagina, isso foi uma concepção do PT, ele que inventou. Não é. Isso está... Porque deu certo lá, vamos pegar o que é bom. Né? E assim a gente busca exemplos em qualquer outra seara. O que acontece é que deu muito certo, gerou esse ciclo virtuoso de as pessoas construindo, a economia movimentando. Não só, nós vamos entrar também na questão do PAC, que está sendo renovado agora. Você vê, é um país totalmente precário de infraestrutura, de portos, aeroportos. Nós temos aqui, nos grandes centros, aqui na região sudeste, onde a gente está, mas você vai para o norte e nordeste, é totalmente precário. Então, existe muito que se investir. E esse investimento, partindo do governo, vai fazer circular a economia. Todos vão ser beneficiados. Então, foi retomado novamente o Minha Casa Minha Vida com a mesma configuração do que aconteceu no passado. Só que com um foco maior na família vulnerável, família de baixa renda. É um programa, o Minha Casa Minha Vida, ele tem várias modalidades. Ele começa pela faixa 1, que tem o intuito de atingir famílias de até 2 salários mínimos, de R$ 2.640 a renda mensal, familiar. Depois parte para faixa 2, que vai até R$ 4.000. Depois temos a faixa 3, que a maioria tem acesso. Né? Individualmente ela vai lá no correspondente bancário, numa caixa econômica e tenta seu financiamento para construir sua casa ou comprar sua casa. A faixa 1, ela vem com esse intuito de privilegiar famílias de baixa renda, tendo como prioridade mulheres, arrimo de família, idosos, deficientes. Então, isso... E é tão bacana o programa que o governo subsidia 95% do imóvel. A família vai pagar só 5% de acordo com a renda dela, a renda que ela se declarar, e durante 5 anos. Ou seja, em 5 anos ela está com a sua casa quitada. No outro programa, eu sempre trago esse exemplo porque, assim, além do trabalho que eu sou apaixonado com o que eu faço, porque o resultado é palpável e muitos dos trabalhos, às vezes você não consegue mensurar o resultado que você faz. E eu, gratificamente, eu tenho isso. Eu vejo uma obra acontecer com um trabalho de captação do recurso e levando até o final a obra acontecendo e beneficiando famílias, milhares de pessoas. E eu tive uma experiência numa cidade que eu trabalhava, que a gente conseguiu esse faixa 1, que eram 100 famílias que moravam na margem da rodovia.
e que há 10 anos moravam por ali. Então, tinha já a primeira geração deles que nunca tinha visto um banheiro. Nunca usava o córrego que tinha na margem dessa rodovia para fazer sua necessidade, tomar banho e tudo. Conseguimos essas casas. Na época, a gente conseguiu mais de 600 casas. Nós tiramos essas famílias da margem da rodovia. O pessoal que estava numa denominação lá que chamava Buracão, que era uma favela, e outro já em outra localidade. Resumindo, foram 828 famílias. Uma semana que nós tiramos essa família, um caminhão veio desgovernado e acabou com todos os barracões, que eram lonas pretas, daquelas 100 famílias que se tinham deslocado ali. Aquilo lá foi assim, comovente, porque você pensa, poxa, se essas famílias estivessem lá. Uma tragédia. Então, além de tudo isso, é a dignidade que essas famílias conseguiram ter. E toda a movimentação econômica que aconteceu na cidade, que é a expectativa que isso ocorra agora. Quando teve o primeiro programa, para essa faixa 1, só cidades acima de 50 mil habitantes que conseguiam ter acesso a essa faixa 1. Agora não. O governo veio com a proposta e qualquer cidade de porte mínimo, o município tem a possibilidade de conseguir 200 casas. E está num processo de aprovação, análise, junto a instituição financeira que faz a gestão desse processo, a Caixa Econômica, e em breve deve sair uma portaria do Ministério da Cidade já com a indicação de quantas casas para cada cidade, e a proposta é que isso inicie ainda esse ano. Então, eu venho assessorando nesse processo, até porque já faz quase 10 anos que teve o primeiro, vamos dizer, programa nesse sentido. A maioria dos municípios tem um processo que, como a gente falou no início, é muito burocrático. E na administração pública, é onde a gente entra com a consultoria, é cíclico. Cada 4 anos mudam os funcionários, alguns que são efetivos, são concursados, mas a maioria entra com a gestão nova. E aí é onde a gente vem para assessorar, para dar um norte para esses funcionários, capacitá-los, ajudá-los a fazer com que esse processo aconteça e aconteça com celeridade. Perfeito. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora, enquanto gestora. Quando você diz lá no início de que às vezes vem as emendas, né? É lindo abrir o jornal e falar: deputado mandou 500 mil para Rio Preto. E vou puxar lá para minha sardinha no meu mundinho que eu vivia. Você olha aquilo e fala: pô, vou equipar meu hospital. Vou equipar minha UPA com esse dinheiro. Acontece que é isso. Você acha que o dinheiro está na conta e não. Você precisa fazer um projeto. Aí precisa ter as especificações e precisa saber se aquilo é custeio, se aquilo é investimento. Então, se é custeio, tudo bem, que é muito difícil vir, né, Cleito? Custeio, sempre, a maioria das vezes é investimento. Então, precisa ver que tipo de equipamento você pode comprar. Acabou o teu mandato, acabou o mandato do deputado e talvez você não terminou o processo. Eu precisava de um equipamento oftalmo e eu recebi uma emenda de uma deputada estadual e eu acabei que saí, não consegui, porque as pessoas que ficaram comigo na gestão, que estava iniciando, não tinha a expertise para poder fazer o projeto, para apresentar o projeto e receber a emenda. E quando eu, enquanto gestora, procuro no mercado uma empresa para prestar essa assessoria, eu não conseguia identificar esses, e vamos aqui dizer, assessorias lícitas, assessorias que de fato vão buscar os recursos, que de fato vão trazer processos lícitos para aquele município, você não encontra no mercado. Eu não conseguia contratar nem a pessoa a saúde muito específica, você tem que alimentar um sistema para poder receber esse recurso. E como a pessoa que prestava o serviço era da gestão anterior, eu não podia renovar o contrato dessa pessoa e não existia na região. Então, você enquanto gestor, você fica de mãos atadas, dá a impressão que você corre, você não chega a lugar nenhum.
Por quê? A gente não tem conhecimento dessa sua empresa, né? Não chega para o gestor essa sua empresa, porque normalmente a gente precisa entender onde eu encontro essas pessoas, que tipo de processo essas pessoas fazem, porque historicamente a gente fica mistificando que eu não vou receber. A pessoa tem para apresentar, eu não quero receber, porque eu não sei o que é que vem trazer. E com essas e outras a gente vai ficando retrógrado. O mundo vai acontecendo. Eu lembro que quando eu cheguei no município, era o começo da história consórcio. Né? Era um monstro a gente falar de consórcio. Falava, tudo corrupto. Não quero fazer parte do consórcio, não, é tudo corrupto. Hoje, municípios pequenos que não fazem parte de consórcio vão fazer o quê com a sua saúde? Não consegue, né? Ou se não contrata uma empresa para conseguir gerir esses recursos. Porque não é só gerir, é o buscar. Às vezes o prefeito não consegue, não tem esse acesso, ainda que partidário, ele não tem, talvez, noção do caminho a percorrer para trazer. É má vontade? Não. Falta expertise. Exatamente. E aí, como eu contrato a sua empresa? Eu, como gestora, que tipo de modalidade eu contrato a sua empresa? Olha, hoje a gente trabalha pelo o tempo que a gente atua. Nós temos uma testagem de capacidade técnica em vários segmentos, como foi pontuado aí pela senhora, e que, na verdade, a modalidade é um pregão. Né? E não só quando há uma indicação, mas quando tem um pregão que está aberto, a minha empresa participa. E aqui a gente já vai entrar na licitação também, né, doutor? Porque existe essa mistificação e já um lobby para que a nova lei de licitação não entre em vigor novamente dia 30 de dezembro, por conta dos pequenos municípios entenderem que eles não vão dar conta de cumprir a lei de licitação. E é isso que o senhor falou. Município pequeno, você não precisa entrar fazendo um diálogo competitivo. Implemente essa lei, até porque o Tribunal de Contas da União já vem penalizando, né, doutor? Exatamente. E faça pregão para tudo, tá tudo certo fazer pregão, não precisa criar a roda, dá para fazer tudo. Implemente essa lei no seu município. E aí é um pregão. Como que eu faço esse pregão? Gente, é só entrar, né, doutor? Eu falo, nada se cria, tudo se copia. Não existe município que não tenha. A gente nunca faz, não inventa, né? A gente copia. E avaliar em que município prestou esse serviço. Olha, eu vi uma notícia que a empresa tal prestou um serviço em tal lugar. Eu tenho uma história que a gente é amigo em comum e que você conta de que a primeira vez que surgiu a matéria o único município que recebeu o selo, o prêmio, o que foi daquela de Minas, que você fala assim, foi o único município que recebeu o verba, alguma coisa assim, que Sim. era a tua empresa que estava gerindo isso, Exatamente. Porque ninguém nunca tinha recebido. Na verdade, o que a gente, além eu falei no começo do processo, da nossa reunião, sobre emendas parlamentares. Nós não trabalhamos só com emendas. O governo, o tempo inteiro está soltando programas em todos os segmentos. Nós atuamos em todas as áreas: cultura, esporte, lazer, turismo, saúde, educação. E a gente está o tempo inteiro monitorando, antenado no que está saindo. Então, tudo que sai nos municípios que eu assessoro, inclusive, você citou consórcio, eu atuo nesse segmento, num consórcio de 50 municípios. Então, tudo que sai dos governos estaduais, federais, eu atuo em dois estados, estado de São Paulo e Minas, a nossa equipe está o tempo inteiro antenada. E nós vamos entender se o seu município, aquela cidade que a gente atende, se ela se enquadra naquele programa. Às vezes, o técnico ali, o secretário, como a senhora foi, o secretário de saúde, não entende, peraí, mas será que eu me encaixo? Além de identificar se você se encaixa, eu vou fazer uma interpretação do edital. E vou passar, não, você se encaixa, eu preciso disso. Que aí vai ser mais específico lá da sua cidade, da sua secretaria, e eu direciono. Então, eu vou buscar essa informação. Então, eu trago, desculpa o termo, mastigado, né, para o município. E, em muitas situações, eu trago a adequação,
que ele, às vezes, fala, peraí, mas não dá. Eu falei, mas nós vamos dar um jeito de dar. Aí vem o jeitinho brasileiro. Sim. Nós, como advogados, sabemos que aí vai de uma interpretação. E, na maioria das vezes, o técnico ou não viu o edital sair, que é no cotidiano, e principalmente eu atendo várias cidades pequenas, que a Maria ela faz a função de 10 Marias. O João faz função de 15 Joãos. Então, ele não dá conta de observar isso. É aí onde vem o nosso trabalho, de identificar. E não só nos órgãos, no governo estadual, federal. Nós temos possibilidade de buscar recurso na iniciativa privada, voltada para o município. Vários programas, vários editais saem o tempo inteiro que você tem condição de buscar recurso lá. Da mesma forma, no próprio Ministério Público, em processos em que o município uma empresa está sendo multada por algum motivo, você entra no processo. Você entra no processo porque esse recurso, se não tiver essa atuação, ele vai para um fundo estadual que aquele município que está sendo autuado, às vezes não vai ver a cor desse dinheiro. Então, eu já consegui várias situações dessa, que eu obtive informação ou no Judiciário ou no Ministério Público, tanto do Trabalho, no Ministério Público Federal, que existia um processo correndo com uma empresa naquela localidade. Eu entrei no processo e consegui reverter o dinheiro para aquele município. Então, existem várias situações e que eu não critico o técnico do município. Como eu disse, principalmente em cidades pequenas, eles fazem chover. Eles trabalham muito. Então, não tem tempo para isso. Por isso que vem o nosso papel. Né? E entender como o processo é esse. Às vezes ele olha ali, parece um bicho de 7 cabeças. E não é. Aí vem questão cultural também, de falta de interpretação, a gente tem essa dificuldade. Peraí, isso vai me dificultar muito. Para que eu vou trazer isso para cá? Ou até orgulho, às vezes, né? Exatamente. Eu não sei, mas eu não vou falar que eu não sei, né? Não, então existe tudo isso que a gente vem quebrando no processo. Quando você entra numa cidade... Primeira coisa, recentemente eu assinei um contrato novo. O que eu falei para o prefeito? Prefeito, a primeira reunião que eu quero ter com todos os secretários. E a sua palavra vai ser o seguinte: esse setor é de captação de recursos, normalmente chama-se convênios, ele tem prioridade. Nós vamos entrar o ano que vem no ano eleitoral. É um ano que ele quebra-se no meio do processo. Porque durante a campanha, hoje se resumiu em 15 dias, mas o período eleitoral começa em julho. Até julho, qualquer obra que se inicia com recursos do governo federal e estadual, ela tem que iniciar, e para iniciar ela tem um processo longo para isso acontecer antes de julho. Então você tem que correr contra o tempo. Aí nós chegamos numa situação em que hoje todos os municípios principalmente na região que nós estamos, que é o Noroeste Paulista, mas em todo o Brasil, está vivendo uma crise. Eu até brinco que as prefeituras estão vendendo almoço para comer a janta. A expectativa era que a arrecadação aumentasse 12% esse ano. E foi exatamente o oposto. Caiu-se 12%. Então, se tinha uma expectativa de 12% a mais e deu 12% negativo, então teve um déficit de 24%. Então, as prefeituras estão todas em decreto de contingenciamento, tendo que reduzir carga horária, tirar hora extra, demitir funcionários, deixar de pagar de obras acontecerem que tem contrapartida. Então, está um caos. Mas isso não é porque isso aconteceu de agora. Isso nós estamos tendo reflexo da pandemia ainda. Nós temos um reflexo de uma pandemia que durou mais de 2 anos. Depois nós tivemos um período de campanha eleitoral que se isentou a arrecadação e que os municípios foram prejudicados. Então, nós estamos vivendo todo esse caos em véspera de eleição. Aí que vem o nosso trabalho. A gente tem que gerenciar a crise. Trazer que se está caindo a arrecadação, eu tenho que buscar fora. Eu vou ter que buscar emenda parlamentar, captar recursos junto a editais que estão acontecendo, para que o prefeito, para a política acontecer na cidade. Senão,
não vai acontecer nada. Ele não vai conseguir mostrar nada e a campanha está vindo aí. Tá aí. O senhor disse no começo que íamos falar do PAC. Conta um pouquinho para o pessoal do PAC. Primeiro, o que é o PAC, né? As pessoas, talvez algumas que nos sigam, não tenham essa familiaridade com essa nomenclatura. PAC, ele vem exatamente de encontro do que a professora Fabiana falou. É trazer a construção civil e, principalmente, na questão da infraestrutura. O PAC, no primeiro, que teve no governo do PT, nos 8 primeiros anos, ele trouxe muitos benefícios. Ele trouxe que o PAC até fugiu agora. Programa de Aceleramento do Crescimento. Exatamente. Então, o que ele traz é exatamente isso, é trazer investimentos para a construção civil do governo para que movimente a economia e, no final, produza infraestrutura. Aliás, nossa cidade ela é reflexo, né, Gilvan, do que o PAC proporcionou para Rio Preto. Nós tivemos a canalização, nós tivemos inúmeras obras aqui em Rio Preto que foram provenientes do PAC. Mesmo o financiamento através da Caixa, né, para moradia própria, em outros níveis, vamos dizer também, né? Foi através do PAC. E hoje o PAC 2, ele traz, além dessa questão da infraestrutura, o PAC desse governo, que recentemente foi lançado, ainda está em prazo de cadastramento, que se finaliza agora dia 10 de novembro. Então, todos os municípios estão correndo. E ele focou mais nos grandes centros, nas grandes cidades. Questão de infraestrutura, saneamento básico. Você vê, em pleno ano 2023, a maioria, nós temos mais de 70% dos municípios do país sem infraestrutura, sem saneamento básico. Sem um aterro sanitário, sem uma ET, sem um tratamento de água. Então, o ET é tratamento de esgoto. Então, ele vem trazendo recursos para isso. Para transporte, mobilidade urbana, para os grandes centros, para que o fluxo do trânsito melhore. E o PAC, no outro, fez muito isso. Você ia nos grandes centros, eu frequentava a época, eu trabalhava no estado de Minas, então eu ia muito a Belo Horizonte. O acesso ao aeroporto era muito precário, tinha situações que você ficava 3 horas parado. Hoje tem um fluxo super fácil de tudo construído com o recurso do PAC. Né? Portos melhoraram, aeroportos, todos com... Destina alguma coisa para cá, né, Gilvan? Para o aeroporto de Rio Preto, porque tá perigoso. Vamos ter que ir para Olímpia mesmo, gente, porque Rio Preto... não, o que está acontecendo? Então, ô, prefeito, contrata a empresa aqui para dar uma agilizada no processo. A expectativa é que o investimento seja muito alto e repercute em toda a sociedade. É ignorante aquele que não consegue ver isso. Porque, veja você, se eu estou investindo ali, está gerando emprego, aquelas pessoas vão ter sua renda e vai consumir em todo o comércio local. Fora que a dignidade, né? E fora a dignidade. Isso é impressionante. E aí esse PAC trouxe também, além de tudo isso que eu passei, questão da cultura, investimento na cultura, investimento no esporte, e é esquecido pelos políticos. O esporte, eu valorizo demais o esporte, porque eu até brinco, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, se os jovens estão ociosos, vão fazer besteira. Vão se ocupar de coisas que não são úteis. E no esporte, ele é tão barato. Perde talentos, né? E perde talentos. Né? É um investimento que gera um benefício futuro enorme. Né? De prevenção mesmo contra drogas e N outras situações que o jovem ocioso poderia buscar. Então, nós temos investimento no PAC, na cultura, no esporte, na educação, na infraestrutura da educação, no transporte escolar. E não se tem, principalmente na educação, estou falando para vocês, há 8 anos não se investe nada na educação. Nós, dos municípios, não conseguimos receber literalmente nada nos últimos anos da educação. Nada foi investido.
O município que tem uma renda ali, uma arrecadação um pouco melhor, fez com recurso próprio. Mas do governo federal, absolutamente zero. Então, a expectativa é que... E há essa necessidade. Eu lembro do município que nós entramos, no início do mandato, em um município rico. Ele tinha salas de aula que era menor que essa sala aqui, e sem ventilação nenhuma. Era um município que você, em tese, era para ser exemplo de educação, pelo menos de estrutura. E não teve. Não tinha. Então, a gente entra também nos municípios com o objetivo de fazer uma gestão estratégica, que isso vai beneficiar politicamente, vai ser um ganho político para o gestor, mas um ganho para a sociedade. Trabalhar o recurso. A doutora falou sobre custeio. Na saúde, existem vários investimentos que vêm conforme a produção. Então, nós trabalhamos nesse processo de auxiliar na produção. O que é a produção? Você realiza procedimentos, mas tem que ser lançado no sistema. E se isso não é lançado, o governo não recebe essa produção, automaticamente reduz o repasse, que a gente chama de fundo a fundo. E ele vem para custeio e investimento. Só que tem que saber gerir isso. Tem que saber onde eu vou investir. E tem gestões que pensam, peraí, eu vou investir na especialidade. Porque eu vou trazer para um médico que vai atuar lá numa prevenção de câncer, ou numa clínica que a gente chama, né, um oftalmo e tudo, e esquece da saúde básica. E a saúde básica ela é muito mais barata e ela é preventiva. Então, vai ter um gasto menor e o resultado vai ser muito maior. Então, essa gestão a gente trabalha também. Eu acho importantíssimo o fato quando você fala em gerir, porque quando eu tenho uma empresa, e isso óbvio que a gente fala de um município menor, porque um município do tamanho do nosso aqui é praticamente impossível, porque a gente tem técnicos que fazem essa demanda e pessoal para fazer. Agora, no município menor, é muito isso. Não adianta a empresa ir lá, captar o recurso, trazer o recurso e o prefeito achar assim, vou gastar esse recurso na quadra que eu quero, porque eu quero inaugurar uma quadra. Então, é o gerir mesmo, é o colocar. A hora que você fala assim, vou colocar todos os secretários na mesa, eu me vi nessa situação. É aquilo. Nós estamos numa empresa só, meninão. Se a gente não remar junto, vai morrer todo mundo. Então, para a saúde acontecer legal aqui, da saúde de família, que é, né, atenção básica, a gente precisa entender que a educação precisa fazer a parte dela com as crianças, conselho tutelar ligado ali, o obras para gerir aqui, para a gente não gastar duas vezes para a escola. Então, é o gerir mesmo, e isso é importante. E quando as pessoas contratam, né? Eu acho que os gestores de hoje, com uma cabeça muito mais aberta, conseguem entender isso. Isso é bom para ele, não é que a pessoa está querendo mandar mais que o prefeito. Eu escutei várias vezes que eu tinha assessor que mandava mais que a secretária, mas para mim o que interessava era que o serviço estava sendo executado e a população estava sendo atendida, não me interessava quem é que estava fazendo. Então, hoje em dia, a gente vê isso. São governantes mais jovens e que têm essa visão de que o administrar bem é legal para ele, não é só para sair bonito na foto. A população dele está sendo atendida. E isso perpetua ele por mais tempo no poder. Isso é óbvio, a conta é básica. E ele né? vai entrar para a história. Exato, que é o que a gente fala, né? Existem prefeitos, a gente teve gestores nesse município fantástico, que deixaram história. Você olha e fala, poxa, que bom. E eu, enquanto gestora, tinha essa concepção. Que quem segue aqui já sabe, eu sou uma romântica na política, mas eu acredito, de fato, nessa política possível, que as pessoas lá na ponta, a pessoa vai chegar na UBS, ela vai ter o remédio, a criança vai chegar na escola, ela vai ter a sua vaga, a pessoa vai lá fazer o seu cadastro na habitação e ela vai ter a casinha dela. Outro dia a gente participou de um simpósio e o secretário nacional dos direitos humanos disse uma fala que eu não tinha pensado enquanto habitação. Ele falou assim, vai chegar um momento que a gente precisa entender que tipo de habitação estamos construindo, né? Porque existem idosos, e que a gente bate muito nisso aqui, os idosos, muitos deles ligam em secretaria de habitação e dizem assim, eu não quero uma casa para herança, eu não tenho para quem deixar.
eu preciso de uma casa para morar. Então, de repente, daqui a um tempo a gente vai estar dizendo assim, olha, precisamos fazer uma habitação coletiva onde as pessoas vão vivendo e vão morrendo e vão passando. É aquela só para viver, para dar dignidade, para ela não precisar ir para um abrigo, para ela não precisar ficar em situação de rua. E, ao mesmo tempo, você precisa ter o cuidado e o respeito com essa pessoa para também não torná-la só um número, né? Eu vou dar uma habitação e, de repente, ela entender que ela faz parte do processo. Quando você fornece uma casa para uma pessoa dessa, ela passa a pertencer para a união. Eu faço parte do mundo que eu vivo e não sou só um passageiro. Então, são várias questões que a gente precisa discutir, e isso a gente discute no ambiente que a gente vive hoje, que são pessoas estudadas, são pessoas esclarecidas. É óbvio que a gente tem municípios muito pequenos e ainda com aquela cultura, né, de coronel e tudo certo, mas quando o gestor tem a sensibilidade de entender que ele precisa de ajuda, de uma ajuda séria, eu acho que o tipo de contratação da sua empresa, ela é fundamental. E isso eu estou dizendo como gestora e como advogada, porque nos municípios que a gente presta assessoria e que eu tenho uma empresa como a sua contratada, os problemas do município são infinitamente menores junto ao Tribunal de Contas e todos os órgãos fiscalizadores do que aquelas que não têm. Porque aquelas que não têm fazem de qualquer jeito. Acha que é a coisa de chegar à emenda e eu vou gastar na quadra ao invés... Veio para saúde, companheiro, não é para gastar na quadra. E eu mando aqui, eu faço e aconteço. E aí perde o mandato, né, doutor? Exatamente. Além da questão legal, que isso é... Na administração pública a gente não faz o que a gente faz na casa da gente. Né? O dinheiro a gente não administra como a gente administra na casa da gente. Infelizmente a população não tem esse conhecimento. Né? E dá essa imagem, ainda tem essa questão, esse estigma que existe no passado. Existe veio uma emenda, veio um recurso e o prefeito destinou para outra situação. Né? Isso não existe mais. Hoje, houve uma evolução. Eu entrei na administração antes de 2008. Antes até existia, vou ser bem sincero, era pouco fiscalizado. Hoje nós temos inúmeros órgãos fiscalizadores, nós temos o Tribunal de Contas, nós temos o Ministério Público que ampliou o seu poder investigativo no âmbito governamental, temos o CGU, e a população um pouco veio trazendo a conhecimento o que acontece nas administrações. Então isso não existe mais. Existe falta de profissionalismo na gestão. Não é qualquer coisa que querem me mandar que eu vou pegar. Até eu, no início, quando eu comecei o meu processo em gestão pública, eu imaginava assim, mandou, tem que pegar. Hoje não, vem tanto presente grego que, na verdade, você pensa, peraí, mas será que a minha capacidade precisa disso? Existe demanda para isso? Não existe uma demanda maior em outro segmento. Por isso que vem essa questão de reunir a administração, e eu trago isso sempre nas reuniões com o secretariado, que o órgão ele não é um órgão, é um corpo. Não existe só a Secretaria de Saúde, ou Educação, ou Esporte, ou qualquer coisa. Não anda independente. E principalmente cidades um pouco maiores, que têm uma gestão mais robusta em cada segmento, cada secretaria, tem-se a ideia que é independente. E não é. Eu até brinco, os clientes são os mesmos. Então tem que ser um trabalho em rede. Nós temos que atuar em rede, entender a administração como um todo. O que vai acontecer na saúde vai repercutir na educação, vai repercutir na cultura, se nós estivermos trabalhando junto, e toda a cidade depende de todas essas demandas. E tem um trabalho efetivo em todos os segmentos. Na atual conjuntura que a gente se encontra, né? Um país quebrado, está todo mundo catando tatu com a unha. A gente falou disso, de cogestão, né? É aquilo, é assistência social, precisar da saúde, a saúde dá o aporte que precisa, o esporte vir aqui, porque a condição de vida dessas pessoas certamente serão melhores, mas é uma cogestão. Não adianta o fulaninho ali achar que a secretaria dele tem mais dinheiro e ele é mais importante, que eu não preciso prestar aqui. Vai refletir, né, num todo. Quantas vezes o senhor já não foi questionado, e nós, enquanto advogados também, o prefeito recebe recurso da Lei Rouanet. Eu tenho que fazer uma parada gay. Não, porque eu tenho que parar a cidade porque eu tenho que fazer uma parada gay, porque veio...
não ouve o que as pessoas têm para dizer, né? Você simplesmente chega e ele acha que ele escuta, não sei de onde essas coisas. E, na verdade, assim, quando a doutora falou que trouxe a situação da habitação, em que a população que é beneficiada, e hoje existe um trabalho social que todo esse Minha Casa Minha Vida, já nas modalidades anteriores, existia um trabalho social de pertencimento. A família recebe aquele bem, ele tem que entender. Eu trouxe um exemplo lá, morou 10 anos à margem de uma rodovia, numa barraca de lona. Que pertencimento ela tem? Até ela entender, assimilar, peraí, agora eu tenho dignidade, eu tenho uma casa. Então, isso é um processo que envolve psicólogos, assistente social. Isso tem que se levar a um ano, entender e no entorno que ele mora, na vizinhança, como viver em vizinhança, como viver em sociedade, porque eles estavam excluídos da sociedade. Um bem, né, doutor, em si, né? Porque ele nunca teve um bem. Exatamente. E a gente tem depoimentos diversos de pessoas que são beneficiadas com isso, com um imóvel desse, e vende a troco de banana. Sim. Porque ele se acostumou com aquela vida que ele existia. Né, para viver daquele dinheiro e não moram na casa. E aí a gente entra na parte da fiscalização, que é precária, porque, né, de fato, deveria existir uma fiscalização eficiente, e aí não existe e fica isso. Aí eles vendem por valor de banana mesmo, voltam para aquele ambiente, que é o ambiente que ele se encontra, né, de pertencimento, aquilo lá que é o mundo dele. E o programa não funciona. Não funciona. Então, não é o programa que não funciona. Quando eu ouço, e eu tenho algumas discussões, às vezes, o programa Bolsa Família não funciona. Não é o programa que não funciona, né? São as pessoas que administram o programa que não funciona. São pessoas que querem, que burlam o sistema, que contam mentira para ter o direito. Então, o sistema é lindo, o programa é lindo. Se você lê o programa do começo ao fim, ele é impecável. Como a maioria no Brasil. É impecável. A execução é que a gente tem esse problema, né? Então, aí a gente fala de cogestão, aí tem o pessoal da Fazenda que se acha, né, inabaláveis, é o pessoal da fiscalização, o pessoal do planejamento. Então, enquanto as pessoas não entenderem que é um corpo humano, as coisas vão ficar cada vez mais degringoladas. E até esse técnico que a senhora citou, o financeiro, da Fazenda, o tesoureiro, o contábil, ele tem uma participação efetiva em todos esses processos, mas muitos nem entendem que ele tem. Porque só existe um recurso que chegou e ele aconteceu com a participação de toda a administração. Eu tenho uma história aqui em Rio Preto. Eu trabalhei 14 anos na licitação aqui, né? Então, teve um momento que eu fui para a Secretaria de Saúde. E como eu sempre trabalhei na licitação, eu sabia qual era, né? Chegou a coisa da saúde. Nossa, porque é coisa da saúde, porque era a secretaria que mais tinha dinheiro, né? Depois da educação. E a coisa da saúde. Você entende que a administração lida com aquilo com impessoalidade. Putz, um hospital, vai construir um hospital. Quando eu cheguei na saúde, a gente logo em seguida inaugurou um determinado serviço aqui. Eu liguei perguntei, pedi autorização para o secretário da época, o secretário me autorizou, eu liguei para o chefe do departamento de licitação. E disse a ele assim, eu queria te pedir um favor, posso levar os pregoeiras para a inauguração? Doutor, foi de uma dignidade levar aquelas pessoas que fazem tanto pelo município todo e nunca foram participadas de nenhum processo daquele, que até hoje eu chego, elas falam assim, a única inauguração que nós fomos foi a que você me levou. E elas olhavam aquilo, elas falavam assim, puta, lembra aquele raio-x, que trabalho que deu para comprar? Mas está ali instalado. Lembra o mamógrafo, que era um caos porque não tinha, porque estava inovando, porque... É isso, é a pessoa olhar, é valorizar o servidor, é o servidor entender que o serviço dele é tão importante. Entender que ele faz parte do processo. Ele é tão importante que sem ele aquilo ali não estaria acontecendo. Mas... E eu busco fazer esse envolvimento. Até brinco, eu sou mineiro. Eu vou com jeitinho, sempre, no meu jeitinho. Tem alguns momentos que impacta. Para ali. Aí a hora que eu venho e tento mostrar para aquele profissional que ele faz parte do processo. Que se ele não soltar aquilo ali,
vai ter uma repercussão negativa no sentido de a sociedade não vai ser beneficiada. E é uma sociedade que você pertence a ela. Direto e indiretamente, você vai ser beneficiado também. Então, e a gente vamos trazer para uma outra situação. Eu até trago um exemplo. Eu fiz recentemente um MBA em gestão de projeto pela USP. E meu trabalho de conclusão de curso foi num projeto social. Eu trouxe as práticas de gestão de projeto para um projeto social. Mas ele deu um resultado tão fantástico que nós criamos um banco de emprego dentro do município. E, além das pessoas buscarem emprego, nós buscávamos capacitar essas pessoas para se realocar no mercado de trabalho. Fizemos uma parceria com o Sistema S, o Sebrae, SESI, Senac. E eles nos trouxeram o depoimento, quando efetivou, que foi o único programa que eles participaram que não teve evasão. Mas por quê? Quando nós iniciamos o processo, nós chamamos as pessoas interessadas, o público final, para saber deles o que eles queriam. Nós não impusemos o que a gente achava que a gente queria. Porque, na verdade, a gente pensa isso. O gestor público pensa, aí alguém que, por acaso, com ideia maravilhosa, mirabolante, pensa, mas a ideia é dele. Será que a população quer isso? Será que aquele público queria uma coisa diferente? Por exemplo, nós trazíamos capacitações. Então, que capacitação que você gostaria que se identificava? É claro que nós trouxemos um rol de possibilidades. Dentre aquelas possibilidades, eles escolheram. Foi mais de um ano de capacitação. Não houve evasão. E isso... Porque estava fazendo sentido. Fazendo sentido. Então, essa questão é pertencer, é sentir pertencendo a esse contexto, trazendo um resultado do que realmente a expectativa que eu quero. Não é me impondo, ou na ideia da doutora, ou na ideia da professora, não. É porque me atende, é o que faz sentido para mim. Então, a gente tem que fazer sentido na gestão como profissional, a gente tem que fazer sentido no nosso trabalho como consultor, e eu sou apaixonado no que eu faço, faz sentido para mim e tem que fazer sentido para todo mundo. E dentro da construção civil também, pelo que a gente está percebendo no Brasil, tem uma movimentação de mudar o estilo de construção também, né? Trazer inovações. Muita coisa nova, né, que está surgindo aí. Né? Eu tenho também agora assessorado construtoras. E eles estão trazendo inovações em obra que levava aí, 1 ano para construir uma casa. 3 meses. 6 meses estourando. A um custo mais baixo. Com maior eficiência, uma obra limpa, com questão pré-moldado, eles chamam IFC, que é um sistema de isopor. Então vai ter uma termoacústica melhor, com qualidade de espaço melhor. Os americanos já fazem isso. Já faz há muito tempo. Mas tudo bem, nós vamos gatinhando, mas a gente chega lá. A gente chega lá. Tudo se cria, tudo se copia. Tudo se copia. Eu sou dessa. Vamos continuar copiando as coisas boas, né? Quando a gente fala, Fabiana, da situação da pessoa, vamos voltar para o exemplo que o doutor deu da comunidade que morava à beira da rodovia, né? E depois quando você reloca ele para uma casa, algumas pessoas não ficam, e é o que a gente disse, vendem a casa. O que provoca isso na pessoa? Eu falo que o barraco, né, vamos dizer assim, da favela, da comunidade, sozinho ele é muito frágil. Mas quando você pensa naquele emaranhado, né, de barraco, aquilo se torna forte socialmente, culturalmente, ele se empodera de alguma forma, né? E então a primeira favela, vamos chamar de favela para as pessoas entenderem, né, que hoje não se usa mais o termo favela, mas para a gente contextualizar assim, ela surgiu por conta da reforma urbana no Rio de Janeiro. Então, o prefeito do Rio de Janeiro, ele resolveu que ele ia modernizar a cidade, deixar tudo limpo, maravilhoso, mas ele não fez uma programação. Então, onde que eu vou enfiar toda essa população que vive em cortiço, ou que mora embaixo da ponte, ou que mora no barraco, né? Ou a saudosa maloca? Retrata isso, a música, né?
Então, essas pessoas, elas foram retiradas da ponte ou do cortiço, se vira, vai para onde você quiser. Junto a isso, a população de ex-escravos, que também não teve apoio nenhum, vai, galera, vocês estão livres, tá bom. E aí, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu não quero ficar aqui na fazenda, porque vai que eu vou voltar a ser escravo? Não. Então, todas as pessoas acabaram fazendo o quê? Indo para os morros, né? Então, a primeira favela é o Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Então, de certa forma, essas pessoas ficavam protegidas, porque os ex-escravos podiam cultuar o candomblé, jogar sua capoeira, que foi proibida no começo do século no Brasil, né? Então, a Primeira República, quem jogasse capoeira era preso, ficou proibido, porque eles descobriram que a capoeira era uma luta, né? Então, tudo levava eles para a marginalidade. Então, acabou que o morro levou eles para uma certa proteção. Ali eu fico protegido. Eu posso cultuar meu orixá, eu posso jogar minha capoeira, eu posso ter uma vida livre de certa forma, né? Que ninguém vai me tirar daqui, certo? Eu tenho meu barraco, tá? Mas é meu e ninguém vai querer, porque ninguém vai querer ficar aqui no morro. Não tem água, não tem energia elétrica, não tem nada de interessante. Então aquilo foi se tornando um emaranhado, né? Então por isso que nas grandes cidades existem essas grandes comunidades que hoje têm uma cultura assim maravilhosa, né? Quando a gente vai buscar isso, tem um monte de coisa ruim, tem o tráfico, tem milícia, tem um monte de coisa, mas tem também. Então, não tem como você tirar isso das pessoas, porque isso está impregnado nelas, né? Então, muitas vezes o cara ele pode ficar rico, só que ele quer continuar morando no morro. Ele vai fazer uma reforma, ele vai fazer uma mansão, ele vai construir uma piscina, blá, e ele vai ficar morando ali, porque ali ele tem esse pertencimento, porque ninguém vai julgar que ele é brega, que ele não sabe falar, que ele não sabe comer caviar, que ele não sabe não sei o que. Não, eu tenho grana e eu estou vivendo muito bem aqui, obrigado, e eu não quero sair, né? E aí tem N coisas, né? Aí você vai para o Rio de Janeiro, você vai fazer o turismo, né? Na comunidade, né? Vou lá ver como é que é a comunidade e tal, mas eu não quero morar aqui, né? Mas eu vou lá no baile, né, da Favorita, pagar R$2.000 porque eu fui no baile na favela. Então, é um monte de situações, né? Então, para você colocar essas pessoas, hoje, principalmente, você convencer essas pessoas que aquilo lá não é bacana, eu acho muito difícil. É aquilo que a gente fala do fazer políticas públicas. Não dá para ter uma única ação. Ela precisa ser coletiva, ela precisa existir a cogestão, até para desmistificar, para essa pessoa entender que o filho dele vai ter uma melhor educação, uma melhor saúde, e isso é cultural, né? Sim. Nós vamos levar anos para tentar modificar isso. Os próprios moradores de rua, você não consegue, alguns você encaminha, outros eles não querem, eles querem ficar ali naquele ambiente, você não consegue tirá-los dali. Mas, terminamos, Gilva? Eu quero, desde já, agradecer. Vocês não serão o primeiro e o último, porque nós temos muito assunto aqui para dizer. Nós temos um podcast só de licitação que eu quero que o doutor venha para a gente discutir as novas modalidades, desmistificar esse processo licitatório. Daqui a pouco vem o curso, né, doutor? Para a gente soltar e dia 30... Não adianta querer fazer lobby, não. Dia 30 de dezembro, a nova lei de licitação vai entrar. Vocês não dorme com esse barulho, não, que vai prorrogar mais uma vez, porque ainda que prorrogue, vocês estão correndo o risco de serem multados pelo Tribunal de Contas da União, aqueles que têm algum recurso. Certamente todo mundo tem um pezinho lá na União, ninguém só vive aqui de Tribunal de Contas do Estado, não. Então, eu quero agradecer a Fabiana, muito obrigada. Quando surgiu o assunto e nós jogamos a Fabiana no meio dessa mesa aqui, eu falei, vamos tentar, se ela vai, porque a gente ia pedir só um resumão para ela, para os dois advogados, falar que não ia dar muito certo, não, professora. Obrigada, viu? Eu que agradeço, gostei muito, viu? E precisando, a gente grita. Doutor, estou à disposição. Doutor Cleito, em breve a gente tem um curso do doutor Cleito aqui de gestão pública para os prefeitos, para os secretários. A gente precisa entender aqueles que tentam uma reeleição no próximo ano. Organizem sua casa, porque você tem mais 4 anos depois para usufruir disso. Aqueles que estão saindo certamente têm o seu sucessor.
os gestores que são de carreira, muito cuidado com o seu nome. Então, lutem, batalhem por uma gestão séria que depois a gente, a hora que você coloca a cabeça no teu travesseiro, você fala assim, eu fiz o que deveria ter sido feito pela minha população. Muito obrigada a vocês. Aqui é o de sempre. Siga, compartilha. O que é para fazer mais, Gilvan? Se inscreva no nosso canal, aperta o sininho, comenta. Quero agradecer o Dr. Daniel, que participou com a gente. Quero agradecer o Igor da Nozes, muito obrigada. O nosso Gilvan de sempre. Obrigada, viu? Tamo junto. Um beijo.